A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2020, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem aí como título Ana, a oração de uma mulher angustiada. O texto do dia da nossa lição se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A síntese da lição destaca: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Queridos, todos nós passamos aí por momentos de angústia, de aflição e de solidão, não é verdade? Haja vista que a palavra de Deus nos adverte que no mundo teríamos aflições, mas logo em seguida o próprio Jesus nos diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não podemos permitir que as circunstâncias nos abatam, que os nossos olhos devem estar fixos em Cristo e na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando Pedro foi caminhar sobre as águas para se encontrar com Jesus, ele viveu o sobrenatural enquanto olhava para Cristo. Só que a partir do momento em que ele começou a se apavorar com as circunstâncias, com as adversidades que ele estava encontrando, com as ondas do mar e o vento, Pedro tirou os olhos que estava fixo em Jesus e afundou. E assim as nossas vidas também, não é verdade? Nós afundamos nos nossos problemas quando deixamos a ansiedade e o medo nos dominar. Para andarmos no sobrenatural, quando vivemos na adversidade, precisamos andar sobre a palavra de Deus, que não falha e nunca falhará. Muitas vezes o próprio Deus nos leva a situações difíceis para provar o nosso coração. Assim como ele levou o povo no deserto, o povo de Israel no deserto, assim também como ele provou Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, como também provou a Jó, e entre várias outras histórias e pessoas que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Deus nos prova para nos aprovar, não para nos matar. Portanto, queridos, precisamos aprender a confiar e descansar no Senhor. Como diz lá no Salmo 37, verso 8, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A nossa lição de hoje, a nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos um pouco mais acerca da vida de Ana e buscaremos entender diversas lições que foram legadas a todos nós que almejamos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celeste. Bons estudos. Então, para nós entendermos a relevância da oração de Ana, nós precisamos primeiro analisar algumas questões relacionadas ao problema da esterilidade no período veterotestamentário, na época do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A sociedade hebraica dos tempos bíblicos tinha a família como o âmago da estrutura social. Tudo acontecia em torno da família, e a partir dela eram pensadas as relações sociais e as atividades cotidianas, desde as mais simples até as mais complexas. O núcleo familiar era composto por uma ordem estabelecida padronizada. Era o homem, a mulher e os filhos gerados pelo casal. Essa formatação era vista então como o ideal por toda a sociedade. Qualquer alteração nesse formato pré-definido provocava então um entendimento de inadequação e, consequentemente, um questionamento e insatisfação.
O relato da criação do primeiro casal apresenta então a mulher com duas principais funções: a esposa e mãe. Não são funções separadas ou independentes, mas constitutivas do ser mulher, segundo o próprio propósito da criação divina. No primeiro capítulo do Antigo Testamento, o homem e a mulher receberam a clara ordenança: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1:28. Nesse entendimento, a mulher tinha como propósito de vida ser companheira e mãe dedicada. A impossibilidade do cumprimento de uma dessas atribuições se revelaria como motivo de grande insatisfação e vergonha. Afinal, não era simplesmente a esposa que não teria filhos, mas sim a mulher que não conseguiria cumprir o propósito de Deus para com todas as mulheres, e assim levaria consigo a marca da dissonância divina em sua existência. Torna-se então fácil conjecturar como seria a autoimagem dessa mulher diante de tal situação? Cumprir ou não o papel a ela determinado, a que Deus determinou para a mulher. Então podemos imaginar o sentimento de frustração de uma mulher que não conseguisse gerar filhos, era estéril como um todo. A esterilidade era vista com muito pesar nessa sociedade do Antigo Testamento e, por sua vez, representaria uma grande frustração, medo e tristeza para com a mulher. Por isso que nós devemos entender a situação em que Ana estava, o sofrimento que ela estava. Porque no ente dela, ela achava que não estava ali cumprindo o propósito de Deus na sua vida, que era ser mãe. O ponto 1 aqui da lição: Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Aqui o primeiro subtópico, uma história de sofrimento. Aqui na lição diz assim que toda a história de Ana é encontrada unicamente nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel. Porém, possui uma riqueza em seu relato que nos permite as mais diversas abordagens e a sua inter-relação com diversas outras seções bíblicas. Então a Bíblia diz que Ana e Penina eram esposas de um mesmo homem, que chamava Eucana. Porém, Penina tinha filhos e Ana era infértil, era estéril, não podia ter filhos. Naquele tempo, a poligamia era tolerada e o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela tivesse. Assim, à medida em que os anos passavam e Ana continuava sem filhos, o seu sofrimento só aumentava. O seu coração ficava um imenso desejo de ser mãe, mas isso era impossível, pois a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1:5 que o Senhor lhe tinha fechado a madre. Como já vimos, o problema da esterilidade era algo que trazia uma grande frustração, pois ele impedia o crescimento da família em uma sociedade que valorizava e estimulava um grande número de filhos. Por mais que Eucana enfatizasse a sua compreensão e amor por Ana, no seu interior havia dor, frustração e culpa. A ida anual a Siló era sempre uma época muito aguardada, pois as famílias viajavam, preparavam-se para momentos de adoração a Deus, e a expectativa para com os sacrifícios a serem feitos. Não obstante, podemos imaginar então o quanto isto pesava para Ana. Enquanto que os demais estavam ali envolvidos no cotidiano de Siló, ela se dirigia a um momento muito íntimo e pessoal, a oração, em que as lágrimas foram mais fortes do que as palavras não pronunciadas. Então, enquanto todos ali comemoravam aquele momento, Ana se prostrava ao Senhor, orava ao Senhor, pedia o seu milagre. Subtópico 2, a água de fora do barco. Que na lição aqui, no meio da lição, diz assim que note bem que o problema que Ana enfrentava era por si só muito difícil e causava grandes sofrimentos. Mas era Penina que a irritava excessivamente e a fazia chorar e perder a fome.
Se finalmente Ana não tivesse buscado o socorro em oração, onde essa história poderia parar? Quantas vezes, que nós passamos por lutas terríveis e mesmo assim não oramos, né? É porque muitas vezes, queridos, não acreditamos que Deus pode nos dar a solução, não é verdade? A Bíblia diz que Ana orava e chorava com amargura de alma, pois estava profundamente abalada. Mas mesmo assim ela confiava que Deus poderia fazer um milagre em sua vida. E fez, né? Ana não desistiu da oração, continuou perseverante, pedindo ao Senhor um milagre. Subtópico 3 aqui, os sofrimentos dos tempos atuais. Nos dias atuais há também muitas pessoas que choram pelos mais variados problemas. Desde questões pessoais, enfermidades, conflitos, dificuldades econômicas e frustrações, até as difíceis relações humanas, cada vez mais impiedosas e avassaladoras. Ao lermos acerca do choro de Ana e os seus lábios, que não encontravam mais as devidas palavras, somos levados a pensar num drama muito comum nos dias atuais, as chamadas doenças da alma. Aqui, para termos uma percepção mais abrangente em relação às doenças da alma, vamos analisar alguns números relacionados em uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre o ano de 2018. No mundo, no ano da pesquisa, existiam 322 milhões de pessoas com depressão, das quais 11 milhões e 500 mil eram brasileiras. 18,6 milhões de brasileiros sofriam de transtornos de ansiedade, dado que coloca o nosso país em primeiro lugar no mundo. Outro dado da OMS, em uma pesquisa realizada sobre o número de suicídios em 2015, aponta que mais de 788 mil pessoas tiraram a sua própria vida no mundo. Essa pesquisa evidenciou que o suicídio é a segunda maior causa de mortes na população entre 15 a 29 anos. E para deixar tudo mais complicado ainda, apenas 10% das pessoas com depressão buscaram algum tipo de ajuda para vencer o seu problema. Estamos cercados de multidões e isso nos dá uma sensação de que ninguém está sozinho, não é verdade? No entanto, será que essa sensação é verdadeira? Vivemos em uma época em que milhões de pessoas choram e sofrem solitárias. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Como corpo de Cristo, queridos, precisamos ser um oásis em meio a desertos e levar esperança aos que sofrem. Se pregamos o amor, levemos o amor ao próximo. Se anunciamos a alegria, vamos criar condições para que as pessoas tenham um encontro real com Deus e estejam sempre alegres. Se proclamamos as novas, vamos então anunciá-las com um comprometimento a todos, desejando ardentemente que sejam salvos e tenham uma nova vida. Então, vamos fazer a diferença neste mundo. Vamos fazer aquilo que Cristo nos chamou, ser sal e luz para um mundo tenebroso. O ponto 2, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Que Deus ouve a oração dos seus. O nosso Deus ouve o clamor dos seus. Diversas passagens bíblicas nos mostram essa verdade. O povo hebreu no Egito, Davi na caverna, Ezequias pelo povo, o cego à beira do caminho, entre tantas e tantas outras histórias. Então, sem dúvida nenhuma, queridos, a oração é uma grande bênção e recebemos a promessa de que o Pai Celestial está sempre nos ouvindo. Só que muitas vezes é preciso algum esforço para reconhecer as suas respostas. Então pense nisso. Deus ouve você ou não? Se Ele não ouve, não há motivo para orar. Mas se Ele ouve, e de fato Ele ouve, então nós precisamos aprender e realmente nos comunicar com Ele, em oração,
reconhecer as suas respostas e seguir em frente fielmente. Quando sentimos que Ele não está ouvindo, talvez precisemos passar por um crescimento pessoal. Você pode fazer algumas perguntas a si mesmo. Estou limpo? Minhas intenções são dignas? Estou disposto a fazer o que Ele me pede? Se a resposta para cada uma delas for afirmativa, então você pode confiar que o que o Senhor teu Deus te dará respostas às orações será positivas. Então lembre-se que às vezes as respostas vêm de maneira sutil ou inesperada. Se você respondeu não a algumas dessas perguntas, nunca é tarde demais. Faça as mudanças necessárias em sua vida para poder ter o Espírito Santo ao teu lado. Esteja então disposto, queridos, a agir de acordo com a inspiração que você receber através do Espírito Santo. E não se esqueça de que todos recebem respostas de maneiras diferentes. Então ore para que o Espírito Santo lhe ensine como você pode receber as respostas de Deus. Talvez não seja fácil reconhecê-las a princípio, mas é como qualquer outra habilidade. A prática leva à perfeição. Então, tenha fé e confie que o Pai Celestial está sempre ouvindo. E fique atento para as suas respostas. O subtópico 2, derramando a minha alma. A forma como Ana fez a sua oração foi tão impressionante e intensa que deixou até o sacerdote Eli confuso. De fato, a oração feita com ardor só pode ser compreendida em sua total dimensão por Deus. Nós mesmos, em nossas orações mais íntimas, sentimos que nos faltam palavras, e então nossas lágrimas se encarregam em transmitir aquilo que só o coração contrito consegue expressar. O Pai amado conhece o nosso coração antes mesmo que nossas palavras saiam da nossa boca. Então, enquanto que Ana continuava no templo chorando na presença de Deus, a Bíblia diz que ela orava silenciosamente e movia apenas os lábios. Então, com isso, o sacerdote do templo, chamado Eli, estava passando naquele local e viu naquele estado em que Ana estava. No mesmo instante, ele a repreendeu, pois ele achava que ela estivesse embriagada. Ana, porém, o respondeu de uma forma bem calma, como vemos em 1 Samuel 1:15. Não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Repare na reação de Ana. Ela respondeu com mansidão e respeito, dizendo o que estava sentindo, o que estava acontecendo com ela. Agora, será que eu e você falaríamos o mesmo, no mesmo tom de voz que Ana, mesmo sendo acusados de estarmos embriagados? Será que teríamos o mesmo respeito e reverência? Está aí mais uma lição para a nossa vida, um exemplo que Ana nos dá, para que nós possamos aí ser melhor, né? Não ser precipitados em respostas, mas ser calmo, tranquilo. Subtópico 3, vai em paz. As palavras do sacerdote Eli soaram como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nesse momento o coração da mulher encheu-se de alegria, e a sua angústia cessou. Isso é a fé colocada em ação. Hebreus 11:6. Então Ana creu que Deus havia ouvido a sua oração, e com isso o seu semblante triste acabou mudando. Ela ficou em paz, pois sabia que Deus daria a ela o filho que tanto sonhava. Este é o exemplo que devemos seguir. Quando oramos a Deus com fé e colocamos diante de Deus todos os nossos problemas, nós devemos mudar o nosso semblante e deixar que os outros vejam em nós o brilho que vem de um coração confiante em Deus. Por que parece que a tristeza então nunca vai embora? Será que temos nos entregado completamente a Deus, lançado sobre Ele todas as nossas ansiedades e dificuldades?
que eu e você, queridos, possamos confiar que Deus é quem controla a nossa vida e tem o melhor para nós. A fé que Ana teve no Senhor trouxe o seu milagre. E assim nós também devemos ser, confiantes no Senhor. O ponto 3 aqui da lição, já partindo para o final, Ana louva a Deus por sua resposta. O subtópico 1, a resposta de Deus. Não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção tão almejada. Exatamente 1 ano depois, a radiante mulher já amamentava o pequenino Samuel e o embalava pelas ruas de sua cidade, Ramá. A resposta de Deus sempre é completa. O menino era tudo o que Ana precisava para sentir-se feliz novamente e enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida. Assim também é conosco. Quando oramos com fé, o Senhor nos ouve e dentro da sua vontade e infinita misericórdia nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. Então a fé que Ana teve no Senhor trouxe o seu milagre, trouxe o seu filho tão esperado. Ela teve um filho no qual colocou o nome de Samuel e foi fiel no que havia prometido a Deus. Ela preparou o menino para servir ao Senhor por toda a vida. Mais tarde, ele se tornou um dos mais exemplares líderes da história do povo de Deus. Então que todos possamos seguir o exemplo de Ana, que clamou a Deus por seu milagre e ao receber a bênção, ela não se acomodou. Todos os dias Ana ensinava o seu filho sobre os princípios de Deus e não esperou que ele se tornasse um adulto. Da mesma forma, precisamos, queridos, valorizar cada milagre que Deus opera em nossas vidas. A conclusão da lição diz assim: Ana foi uma mulher virtuosa e nos ensinou valiosas lições com a sua história de vida. O legado dessa grande mulher é vasto. Vejamos: a capacidade de derramar seu coração diante de Deus, sua prontidão em oferecer ao Senhor sempre o seu melhor, sua fé inabalável, sua fidelidade em honrar os votos feitos e levar o filho até o sacerdote, sua capacidade de render graças e a valiosa canção onde declara a soberania de Deus e o seu eterno poder. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.